Bom dia, a paz do Senhor, povo amado de Deus, a paz do Senhor, amados ouvintes. Eis-me aqui, depois de um tempo, sem deixar uma mensagem aqui nesse humilde canal que o Senhor me proporcionou em ter, para a honra e glória dele. Aqui eu sempre estou na direção do Espírito Santo de Deus, deixando algo aqui para meditação e fortalecimento da fé do povo cristão, né? E hoje o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração para aqui estar mais uma vez, trazendo uma mensagem, deixando uma mensagem aqui neste canal para o teu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem que o Espírito Santo do Senhor queima em meu coração hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 8, aleluias, que vai mencionar sobre a questão do povo em que agora, em uma ação conjunta, decidiram, né, que queriam ter sobre si, né, sobre eles, um rei que não fosse senão humano, né, para dominar sobre eles, né, e direcioná-los e guiá-los no caminho que deveriam andar, né. Segundo o próprio povo, a Bíblia vai nos relatar que um rei que lutassem as suas lutas, guerreassem as suas guerras. É assim que a Bíblia vem nos mencionar, que esse era a vontade e o desejo do povo. Louvado e engrandecido seja Deus. Quero estar orando para a gente estar falando um pouco mais sobre essa passagem, sobre essa palavra. Soberano Deus, poderoso e grandioso Pai, agradeço ao Senhor pelo dia de hoje, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que vem colocar desejosamente em meu coração esta palavra para estar, ó Pai, divulgando-a, ó Pai, um pouco mais para o Teu povo, meu Deus, para a Tua igreja. Te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo por essa oportunidade. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. A palavra se encontra em 1 Samuel, o capítulo é 8. Vamos estar dando início à leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Os israelitas pedem um rei e Deus concede-os. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve
a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre ele, conforme todas as obras que fiz desde o dia em que tirei do Egito até ao dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não mais haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se, cada qual à sua cidade. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zoré, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Amém ou não amém? Engrandecido seja sempre o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. A história, mais uma vez, vai nos contar que não tão diferente aos dias de hoje em que estamos vivendo,
povo de Deus, nesse tempo, no tempo em que o povo suscita para si um rei, se não humano, também passava por extrema dificuldade. Aleluias. O povo de Deus passava por perseguição, o povo de Deus passava por humilhação, o povo de Deus passava por uma escravidão, aleluias, cuja as nações vizinhas, que se intitulavam mais fortes do que o povo de Deus, dominava sobre este povo, aleluias. Dominava sobre as lavouras desse povo, dominava sobre a família desse povo. Era um povo livre, cuja o Deus Todo-Poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra, já havia o libertado há milhares de anos atrás, para serem livres, para terem o direito de ir e de vir, sem estar debaixo do jugo do homem. Agora, há milhares de anos depois, esse povo se encontrava novamente na mesma situação, sendo dominado pelo homem, sendo dominado pelas nações vizinhas, que se intitulavam maiores do que ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, a Bíblia vai nos mostrar que no desespero, na aflição, na agonia desta causa, o povo desesperado, ele busca uma solução, ele busca uma saída, ele busca uma forma de poder se livrar dos aguilhões, né, do jugo que agora estava imposto sobre ele. Na tentativa de encontrar uma forma de respirar, esse povo busca incessantemente uma liberdade, a qual a primeira ação parecia ser uma solução, ser uma saída para os seus problemas, mas que no contínuo da história nós iremos ver que mais uma vez o povo se precipita e, na falta de não consultar o Senhor, de não buscar o Senhor como prioridade, de ter o Senhor como seu caminho, o povo novamente vem a cometer novamente um erro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Amado irmãos, amadas irmãs, nós iremos agora nos deparar com um texto em que vai nos trazer a reflexão de que como nós, seres humanos, muitas das vezes estamos buscando soluções, saídas em coisas superficiais, né? Em coisas em que o tempo, os dias, né, as circunstâncias irão fatalmente destruir, derrubar, né? E tudo isso porque nós queremos uma saída, nós queremos uma solução a qual venha nos ser palpável, a qual venha nos ser visíveis, né? A qual teremos o pleno acesso de poder interagir e opinar, né, sobre ela, né? Aleluia. Porque durante anos e anos e anos, o Deus Todo-Poderoso sempre foi o juiz,
do teu povo e sempre será. Mas o povo, buscando resolver as suas questões, as suas vontades, o seu querer, o povo está sempre buscando algo que lhe venha a ser favorável, que lhe venha a ser ordinário, ou seja, que ele possa opinar, que ele possa ter influência, que ele possa mover para um lado e para o outro segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Porque ter o Deus Altíssimo como juiz é algo que vai fugir, né, a regra do meu querer e da minha vontade, né? Eu não vou poder, né, influenciar esse juiz com as causas, com as circunstâncias, segundo o meu desejo, né? Não, porque Deus, ele não, como que eu vou colocar essa questão? Ele não se influencia mediante aos acontecimentos, ou seja, Deus, ele não muda. É isso que eu estou querendo tentar explicar, né? Se o dia é dia de sol, toda honra e glória a Deus. É dia de chuva, a honra e glória é para Deus, né? É dias de tempestade, é dias de guerra, Deus continua sendo Deus, né? Deus, ele não muda mediante aos fatos, às circunstâncias, ao cenário, né? Deus é Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Então, servir um Deus assim, né, cabe também a mim a compreendê-lo e a viver segundo as suas vontades, segundo o seu querer. Ser cristão é um estado completamente de graça, né? Porque, como diz o apóstolo Paulo, ser cristão é morrer para mim mesmo e viver as vontades do Senhor. Isso vai nos caracterizar que não vivemos mais nós, mas que Cristo, ele vive em nós, e as vontades que agora vivemos, já não vivemos mais pela carne, mas vivemos pelo Espírito, né? Então, isso vai só nos restar, né, obedecer e cumprir as vontades do Senhor, que para conforto nosso, a palavra vai nos dizer que é boa, que é perfeita e que é agradável. Alabachura mais. Aleluia. Aleluia. Mas o desejo deste povo aqui, aleluia, era viver questões que lhe agradavam, que lhe traziam benefícios, que lhe trariam, melhor dizendo, benefícios, né, que fossem aceitáveis segundo os seus quereres, segundo a sua vontade, segundo eles próprios. O que veio influenciar esses desejos no corações deles, ainda mais, era eles estarem observando o que as nações vizinhas estavam vivendo. E que aos olhos deles eram nações prósperas, felizes e sem nenhum tipo de problema. Que no caso deles, na época, era as guerras, as oprimições, os cativeiros, né, que eles vinham sofrendo. E que essas nações vizinhas parecia aos olhos dele não terem esse tipo de problema. Só que as promessas de Deus para o seu povo era uma promessa de liberdade, né? Era uma promessa de vida eterna, era uma promessa
de não ter mais perda, de não ter mais dor, né? De não mais conhecer a morte. Não era promessas para as coisas deste mundo, mas para o porvir, né? O que nos dias de hoje muitos de nós cristãos ainda também não conseguimos entender, né? Porque estamos vivendo um evangelho. Eu posso colocar que a maioria de nós superficial, porque acreditamos que Deus ele é grande, que Deus ele é poderoso, que Deus é infinitamente mais para cumprir todos os nossos quereres, toda a nossa vontade, né? Mas que quando o desfecho da história ela não se encaminha para aquilo que planejamos, que sonhamos, que desejamos, que tudo isso que processamos anteriormente sobre Deus vem aos poucos caindo por terra. Porque começamos a esmorecermos na fé, desanimarmos na caminhada e, consequentemente, deixando os nossos sonhos, os nossos planos indo murchando e até mesmo, em alguns casos de pessoas, até mesmo morrendo. Aleluia. Então, por que eu digo que a maioria de nós vivendo um evangelho superficial? Porque só acreditamos que Deus é se Ele fizer. Mas quando Ele permite-nos a viver um tempo não planejado por nós, nós deixamos de acreditar, né? Deixamos de crermos, né, naquilo que outrora tínhamos certeza que era, né? Aleluia, meu Deus. Por diversas e diversas vezes, né, Deus trouxe livramento, Deus trouxe sustento, Deus trouxe liberdade, Deus trouxe esperança, né? Deus lutou as guerras deste povo, e como o próprio Deus mesmo disse a Samuel, né, desde o início de tudo que ele começou a fazer por esse povo, que esse povo lhe tem sido ingrato, né, que esse povo não lhe reconhece, que esse povo o abandona, que esse povo o coloca em segundo plano sobre a tua vida. E o que estava agora acontecendo com Samuel já vinha acontecendo com ele muito antes mesmo de Samuel ter nascido, né? Que não era para Samuel se entristecer, né? Não era para Samuel se abater, né? Que antes de eles rejeitarem a Samuel, desde o princípio, já rejeitava a Deus por tudo, independentemente daquilo que Deus fazia por eles. Ah, meu Deus. Aleluia. Aleluia. E o grandioso nessa história, amada igreja, amados irmãos, é que, diferentemente do diabo, Deus, ele não é um Deus rancoroso, né? Ele não é um Deus vingativo, né? Ele não é um Deus cuja os propósitos é ver o filho sofrer, é ver o filho chorar, né? É ver o filho padecer por causa de uma ação errada que teve, uma atitude inconsequente que tomou. Não. Deus tem um único propósito sobre a tua criação, né? É trazer liberdade, é trazer alegria, é trazer salvação.
E por isso, agora indo um pouco mais lá na frente, ele permite que o teu filho unigênito venha ser sacrificado para que pudéssemos ter novamente o direito de recebermos uma herança a qual foi constituída sobre nós pelo o milagre da criação, e tomar a chave que havia sido temporariamente obtida pelo diabo através do pecado, a chave que condenaríamos, né, que nos levaria à morte eterna, para agora restaurar sobre nós o direito da vida eterna e da herança eterna dada pelo Pai Criador. Aonde havia, segundo a Bíblia, abundado o pecado, superabundou a graça sobre nós. Então, essa é a maior prova das provas, né, de que Deus não tem prazer nem na dor e nem no sofrimento, mas sim o seu único propósito é que os seus filhos tenham liberdade, alegria e salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então ele vai, mesmo o povo sendo inconsequente, pedir ao teu servo Samuel, aleluia, glória a Deus, que viessem avisar o seu povo do que viria a acontecer sobre ele através da escolha que agora eles estavam tomando, eles estavam fazendo. Que as consequências seriam altíssimas e que, sem dúvidas, eles não as suportariam com o decorrer da trajetória. Mas que, para evitar esse constrangimento, esse transtorno, que eles reavaliassem as suas decisões e voltassem atrás naquilo em que estavam sendo inconsequentes. Mas assim como nós também nos dias de hoje, já com uma opinião formada e uma decisão tomada em seus corações, o povo dá a resposta ao profeta Samuel: não reinará mais sobre nós um rei, senão segundo a nossa escolha, segundo a nossa vontade. Entre outras palavras, eu vou traduzir para você, igreja: não aceitaremos mais o Deus Criador dos céus e da terra como nosso juiz, mas sim aquele que agora nós decidimos que nós escolhermos. Não rejeitou a ti o povo, Samuel, mas sim rejeitou a mim. Aleluia. Pois você nada mais é do que o meu porta-voz. Foi isso que Deus disse para Samuel quando recebeu de Samuel a resposta do povo. Aleluia. Muitas das vezes, aleluias, achamos que a forma como o Evangelho exige que nós vivamos para Deus é uma forma escrava, né? É uma forma humilhante, né? É uma forma julgatória, né? A qual nos tira o benefício dos direitos
das escolhas, das vontades. E tomando esses aspectos por base, muitas das vezes, por nós mesmos, decidimos fazer as nossas próprias escolhas, em não querer mais viver as vontades de Deus, os preceitos de Deus. E assim então, damos sequência em querer seguirmos a um rei cuja o tempo, as ações, os dias irão fatalmente o destruir, o derrubar. Mas ainda assim, sabendo nós que essa possibilidade ela é real, ainda assim decidimos ir, amados irmãos, querer viver as nossas vontades, sobre influência do mal, cogitamos em nossos pensamentos a possibilidade de que estamos tendo os nossos dias perdidos, que não vivemos as devidas coisas que deveríamos viver, que pessoas ao nossos redores estão sendo felizes, estão tendo tudo, não estão sofrendo faltas a qual agora acontecem em nossas vidas, e tudo isso foi porque antes fizemos uma escolha errada de termos escolhido o Deus Todo-Poderoso como nosso juiz, quando deveríamos viver uma naturalidade a qual o mundo ao nosso redor nos oferece. Porque se eu fizer as coisas direitinha, certinha, lutar com as forças do meu braço, batalhar, trabalhar conforme devo fazer, certamente eu obterei uma vida de sucesso e que só depende de mim, e que a escolha que eu decidi fazer será a melhor, porque se eu não fizer errado, certamente obterei sucesso. Mas a verdade é que a palavra de Deus vai nos dizer que se o Senhor ele não vigiar a cidade,